O Lucas Barbosa, que pertence ao Peixe, está emprestado ao Juventude e é alvo do Vasco e também do Internacional, já tem seu preço definido por uma transferência em definitivo. O Santos quer 20 milhões de reais. O contrato dele com o Peixe só se encerra em julho de 2026. A saideira do giro de notícias, Isidro Pita, atacante paraguaio do Cuiabá, não é mais alvo apenas do Cruz Maltino, além do Vasco. O Santos e o Bahia de Rogério Ceni também demonstraram interesse. Boa noite, Nicola. O italiano que está interessado na SAF tem uma cara de ser igual a 777. Ontem vimos a hipocrisia que era o Paiva, Alex Teixeira e Jair. Fabrício, cara, pior que eu tô com um torcedor do Vasco nessa, cara. Eu tô muito com o torcedor do Vasco. O torcedor vascaíno, de maneira geral, escolheu o Evangelos Marinax para ser o novo dono do Vasco. Por perceber que é alguém que, por mais que cometa erros, e comete, é um cara que tem dinheiro. É um cara que não se esconde, é um cara que coloca grana e pensa alto. Esse italiano não deu certo no Leeds e o time dele, a Sampdoria, no futebol italiano, tá jogando a segunda divisão. Deixa eu até confirmar a posição da Sampdoria nesse momento. Mas a última vez que eu vi, os caras estavam em 12º, na segunda divisão do futebol italiano. Enfim, não é essa referência que você quer de dono do Vasco, né? O Vasco não pode mais errar. 13º, tá? Os caras caíram mais um pouco. Empataram com Catanzaro, com Palermo e perderam para o Pisa, 3-0. Não vencem Nossa, 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3... Não vencem as 5 rodadas na Série B do Campeonato Italiano. 13ª colocação, é isso que você quer Enfim, eu acho que tem que pensar bem essa história, Fabrício. Eu tô com você nessa, com você e com o Vascaíno, tá? Bora mudar de assunto e contar para vocês como anda a busca do Vasco por um investidor. Tenho contado que Evangelos Marinax quer fechar com o Cruz Maltino. Ouvi até uma pessoa próxima ao Juliano Bertolucci, um empresário que faz a intermediação do negócio, e essa pessoa disse que o negócio está quente, que existe a chance real de acordo. Mas o Marinax não está sozinho na parada. Dá para dizer que o italiano Adriano Radrizzani, é outro muito vivo nessa disputa. Para falar a verdade, o Vasco tem 4 grupos interessados. Um grupo de investidores americanos, que inclusive tem um time na Europa, um grupo de investidores árabes, o Marinax, que é um magnata grego, além desse Adriano Radrizzani. O Radrizzani já foi dono do Leeds, na Inglaterra, e hoje comanda a Sampdoria, que não vai bem. 13ª colocação na segunda divisão do futebol italiano. Durante o dia de ontem, o GE chegou a publicar que o Radrizzani era o favorito do Pedrinho para fechar o negócio. Repercussão extremamente negativa. O torcedor vascaíno ficou revoltado. Como é que ele pode preferir fechar com esse italiano do que com o Evangelos Marinax, que é dono de uma fortuna e investe pesado em seus clubes? O Vasco precisou soltar uma nota desmentindo essa informação, afirmando que o Pedrinho não tem preferência por ninguém. Ele vai fechar com aquele que oferecer as melhores condições para o Cruz Maltino. Só para completar sobre o Vasco, a busca por um técnico prossegue. Pedro Caixinha e Paulo Pesolano são hoje os mais plausíveis dentro da realidade financeira do clube. Felipe Cardoso está perguntando se o Grego vem para o Vasco. O Vasco tem afirmado que há investidores à frente do Marinax. Já as pessoas que estão tocando a negociação ao lado do Bertolucci estão otimistas com a chance de acordo. Eu estava contando para vocês que o Bertolucci é quem faz a intermediação entre Marinax e Vasco, e eu conversei com uma pessoa próxima ao Bertolucci. Essa pessoa disse que está na fase de diligência, mas que tem boa chance desse negócio acontecer. Fala, Nicola, o Grego vem para o Vasco. Deixa eu ler, Felipe, o que a pessoa que trabalha com o Bertolucci me falou. Quer ver? Ó? Vou até pegar no meu arquivo de Word, que é quando eu faço as pautas. A frase é a seguinte, ó. Peraí. Aqui, o Bertolucci é quem está tocando toda a operação. Estamos na fase de das diligências. A chance de dar certo parece ser muito boa. Então, assim, as pessoas do Bertolucci que estão tocando o negócio demonstram otimismo, mas que a diretoria do Vasco tem afirmado é que o perfil que mais agrada é do André Radrizzani. Esse é um italiano que já foi dono do Leeds, que hoje controla a Sampdoria e que busca outros investidores italianos para tentar fazer negócio.
A torcida do Vasco está bem pé no chão, bem desapontada com esse cara, porque no Leeds não fez nada muito relevante e a Sampdoria hoje joga a segunda divisão do futebol italiano, ocupa a 12ª colocação. O Francisco Giovanni, Nicola, boa noite. Essa história do grego no Vasco é verídica, vi aqui que estou muito animado, nem para conversar com esse italiano e vender para o grego. Franciscão, seguinte, cara, que as conversas existem, elas existem, que a negociação é real, o próprio Marinakis confirmou a Sky Sports, né? Ele nem poderia, porque existe uma cláusula de confidencialidade que impediria qualquer manifestação, mas a verdade é que o grego está muito empolgado com a chance de dirigir o Grêmio por o Vasco, por conta de toda a repercussão do torcedor Cruz Maltino. Os caras, vocês são muito engajados, né? Então ele admitiu essa negociação de forma pública. Eu não sei por que o Vasco tem divulgado notícias de que há outros interessados na frente, talvez até para pressionar o Marinakis a chegar nas condições que o Vasco quer, faz parte também do negócio, né? Mas o Marinakis tem sim a intenção de contratá-lo, tá? O seu Vasco precisa ganhar de 12-0 para ir para a Libertadores e você ainda tem esperanças no projeto do Vasco Libertadores para 25 para continuar com os carioca? Eu não falei, deve estar falando com alguém lá, né? Mas eu tenho certeza que o Vasco não vai para a Libertadores. A briga pela última vaga na pré-Libertadores está entre o Bahia, que para mim passa, e o Cruzeiro. O Edmarlon Borges, quais as vantagens do Vasco em se unir ao Mengão na Libra? O Mengo contrata alguém para o Mundial? Edmilson, aí não é questão de se unir com o Flamengo, mas se unir com um grupo de clubes, só para vocês entenderem o contexto, né? Os times de futebol do Brasil estão divididos em 2 grupos. A Libra, que já vendeu todos os seus direitos de transmissão para a Globo, TV aberta para a Globo, TV fechada para o Sport TV e, eventualmente, no pay-per-view, no Premier que vocês já conhecem. Já a LFU, que tem mais representantes na Série A, a gente deve ter 12 times da LFU e 8 times da Libra, mantendo-se o atual cenário, até porque o Santos, que é da Libra, sobe, mas o Red Bull Bragantino, que é da Libra, cai. Então deve manter o 12-8. E os outros 3 que subiram eram da LFU, os outros 3 que vão cair também são da LFU. Então, assim, Edmarlon, o Vasco fechou com a LFU, mas cogita nesse momento trocar de lado. Se isso acontecer, ele vai precisar pagar uma bela multa rescisória, e se a mudança acontecer, essa mudança vai ter muito mais a ver com estar ao lado da Globo do que estar ao lado do Flamengo. Sobre reforços para o Fla, tá tudo muito em compasso de espera. E é absolutamente justificável. Não dá para o Landim, para o Braz e para o Spindle pensar em contratações. Tem eleição marcada para o dia 9 agora. E ninguém tem convicção de que o Rodrigo Dunch, que é o candidato da situação, vai vencer. Então como é que os caras vão planejar contratações, renovações, se eles não sabem se eles vão ter a caneta para o fim desse mês? O Maurício Gomes de Matos concorre com uma terceira via e o BAP é o candidato de oposição. O que eu posso contar para vocês é que se o BAP for eleito, existe uma chance real de o José Boto ser o diretor executivo de futebol. O Zé Boto é um português que já trabalhou no Shakhtar, teve no futebol francês, hoje atua lá na Croácia, tá bom? Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro, do Vasco da Gama. Para você ficar por dentro de tudo, não perder nada, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Um grande abraço no seu coração, segue para mais, até o próximo vídeo, vamos para cima.